Olá, tudo bem? Meu nome é Lúcia Uai, sou advogada e contadora e este é o 10º vídeo sobre a série de Imposto de Renda Pessoa Física. No vídeo de hoje vamos falar sobre as fichas de bens e direitos, dívidas e ônus reais e do resumo da declaração, todos da declaração de ajuste anual. Devem ser relacionados na ficha de bens e direitos os bens e direitos tanto do titular quanto dos dependentes, retratando a situação nos 2 anos anteriores ao do ano da declaração de ajuste. São exemplos de bens e direitos que devem ser declarados: imóveis, automóveis, embarcações e aeronaves independentes do valor da aquisição, outros bens móveis e direitos cujo valor da aquisição para cada um deles seja igual ou superior a R$5.000, saldos de contas correntes, contas poupanças e outras aplicações financeiras com valor individual superior a R$140, conjunto de ações, cotas ou quinhão de capital de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsa de valores, e de ouro como ativo financeiro, cujo valor de aquisição unitário seja igual ou superior a R$1.000, e também conjunto de criptoativos, criptomoedas ou outro ativo digital da mesma espécie, cujo valor de aquisição seja igual ou superior a R$5.000. Se o contribuinte usou a opção de importação da declaração do exercício anterior, a ficha de bens e direitos será importada com o preenchimento automático do campo da situação do ano anterior. Deve-se, então, revisar as informações importadas e preencher o campo da situação do ano a que se refere a declaração de ajuste. No preenchimento de bem novo, deve ser clicado em Novo, digitar Grupo, a localização, se no Brasil ou no exterior, tá? E informar para cada bem ou direito a espécie, a data e o valor da aquisição e venda, quando for o caso. Também deve ser informado o valor constante da declaração de ajuste do ano anterior e o valor correspondente ao bem direito no ano correspondente da declaração de ajuste. No grupo 1 de bens imóveis, deve ser informado também o endereço completo do imóvel, bem como a área total do imóvel e unidade da área, se em metros quadrados ou hectares. Exceto para construção em benfeitorias, deve ser informada também a data da aquisição, se o bem estiver registrado, o cartório do registro de imóveis, a matrícula do imóvel e o nome do cartório. A área total do imóvel pode ser obtido tanto no registro de imóveis quanto na guia do IPTU, ou ainda em algum outro documento hábil. Para prédio residencial, prédio comercial, galpão, casa ou construção, deve ser informada a área do imóvel construída. Para apartamento, sala, conjunto ou loja, deve ser informada a área do imóvel privativa. Para terreno e imóvel rural, deve ser informada a área do terreno ou da terra nua, respectivamente. Para todos os bens imóveis, exceto imóvel rural, construção em benfeitorias, deve ser informado o número do IPTU ou da inscrição municipal. Para imóvel rural, devem ser informado o NIRF ou CIB e para construção, o CI da obra. No grupo 2, temos os bens móveis. No campo de veículo automotor, aeronave e embarcações, informe o número do RENAVAM ou do registro de aeronave ou registro de embarcação. E no campo discriminação, informar a marca, modelo, ano de fabricação, placa, no caso de veículo automotor, data e forma de aquisição. Neste grupo 2, ainda devem ser informados os bens relativos ao exercício de atividade autônoma, joias, quadros, objetos de arte, antiguidades e outros bens móveis. Neste caso, somente devem ser informados se o valor da aquisição for igual ou superior a R$5.000. No campo discriminação, deve ser informado o bem, data e forma de aquisição. No grupo 3, temos as participações societárias. Deve ainda ser informado se o bem pertence ao titular, o dependente, e o CNPJ da pessoa jurídica a que se refere o bem.
Somente deve ser preenchido se essa participação societária tiver preço de aquisição igual ou superior a R$1.000. No campo discriminação, deve ser informado quantidade e tipo, além do nome da pessoa jurídica. Tipos diferentes devem ser informados também separadamente. O grupo 4 são de aplicações e investimentos. No caso de poupança, deve ser declarado somente se o saldo no final do ano calendário da declaração de ajuste for maior que R$140. No caso de ativos negociados em bolsa, ouro como ativo financeiro, deve ser declarado se o valor da aquisição for superior a R$1.000. No caso de outras aplicações e investimentos, deve ser verificado o limite da aplicação de R$140, ou se for participação societária, se for superior a R$1.000. No campo discriminação, deve ser informada a instituição financeira, exceto no caso de ativos negociados em bolsa, os dados da conta e o CNPJ da instituição. No caso de ativos negociados em bolsa, na discriminação devem ser descritos os ativos e, no caso de opções, as quantidades e séries das opções e as datas de vencimento. O grupo 5 é o grupo de créditos. Somente deve ser informado se o valor do direito for superior a R$5.000 e deve ser informado ainda se o bem ou direito é do titular ou do dependente. Deve ser informado também o CPF ou CNPJ do devedor. No campo de discriminação, deve ser informado o valor do crédito, prazo e condições estipuladas, além do nome do devedor, bem como seu CPF ou CNPJ. O grupo 6 consiste em depósitos à vista e numerário. O depósito em conta corrente deve ser informado se o saldo no final do ano calendário for superior a R$140. Deve ainda ser informado se o bem é do titular ou do dependente, o CNPJ da instituição financeira, banco, agência, conta corrente e a situação em 31 de dezembro nos 2 anos anteriores ao do exercício da declaração. Numerários em espécie, tanto em moeda nacional quanto em moedas estrangeiras, também deve ser informado neste grupo. O grupo 7 é de fundos. Deve ser informado somente em caso do saldo ser maior que R$140. Deve ser informado também se o bem é do titular ou do dependente, o CNPJ da instituição financeira administradora e a situação em 31 de dezembro nos 2 anos anteriores ao do exercício da declaração. O grupo 8 é o grupo de criptoativos. Deve ser informado se o valor da aquisição for igual ou superior a R$5.000. Deve ser informado também se o bem é do titular ou do dependente. No campo discriminação, deve ser informada a quantidade, nome da empresa onde está custodiada e o CNPJ, se for o caso, ou o modelo de carteira digital usado quando realizar custódia própria. Tipos diferentes de criptoativos devem constituir itens separados. Declare sempre pelo valor original da aquisição. Não deve ser utilizado o valor atual do ativo digital. O grupo 99 é o de outros bens e direitos. Deve ser informado se o valor da aquisição for igual ou superior a R$5.000. Deve também ser informado se o bem é do titular ou do dependente. Também deve conter a descrição dos bens ou direitos, o CNPJ da administradora, se for o caso, o tipo do bem e a situação em 31 de dezembro nos 2 anos anteriores ao do exercício da declaração. Os bens e direitos em condomínio devem ser declarados na proporção de sua parte. Se o contribuinte tem bens adquiridos antes de 1995, tem que atualizar o valor do bem para reais. Aconselha-se a procurar o atendimento na Receita Federal, pois a regra de atualização varia se apresentou declaração após 1992 ou não apresentou declaração. Para bens e direitos adquiridos de 1996 até o 2º ano anterior da declaração, que no nosso caso é 2020, pois esse vídeo foi gravado em 2022, para aquisição à vista, deve ser informado o custo da aquisição do bem.
Se o bem foi adquirido em prestação ou financiado e o próprio bem é dado em garantia de pagamento, no campo do segundo ano anterior da declaração, deve ser informada a soma das parcelas pagas até 31 de dezembro daquele ano. E no campo de situação em 31 de dezembro do ano anterior, deve ser adicionado o valor das parcelas pagas no ano. Para os bens e direitos adquiridos à vista no ano anterior da declaração, que no nosso caso é 2021, não preencha o campo de situação no segundo ano anterior da declaração e informe o custo de aquisição direto no campo de 31 de dezembro do ano anterior da declaração. Para valores pagos em prestação ou financiados, com bem dado em garantia, não preencha o campo de situação no segundo ano anterior da declaração e informe o valor das parcelas pagas no campo de 31 de dezembro do ano anterior da declaração. Os bens da atividade rural que tenham sido deduzidos como despesa da atividade rural não devem ser declarados na ficha de bens e direitos. Nesse caso, deve ser preenchido o demonstrativo de atividade rural. No caso de benfeitorias realizadas em imóvel adquirido após 1988, o custo das benfeitorias deve ser acrescido no ano em que estas foram realizadas ao valor do imóvel. Todos os comprovantes de gastos com as benfeitorias realizadas devem ser guardados. Para imóvel adquirido até 1988, as benfeitorias realizadas devem ser incluídas em campo próprio, em item próprio, que é o item 17 de benfeitorias do grupo 1 de bens imóveis. Na ficha de dívidas e ônus reais, devem ser informadas as dívidas e ônus reais em valores superiores a R$5.000. Não devem ser incluídos os consórcios, os financiamentos no sistema financeiro da habitação ou aqueles financiamentos em que o bem é dado em garantia de pagamento. Também as dívidas de atividade rural não são incluídas, pois elas estão no demonstrativo da atividade rural. Na ficha de resumo da declaração, temos os seguintes campos. O primeiro campo é de rendimentos tributáveis e de deduções. Temos também o campo de cálculo do imposto. Neste campo, você pode colocar os dados para pagamento, se houver imposto a pagar, incluindo-se aí a possibilidade de pagamento parcelado em até 8 cotas e indicação para débito em conta. No caso de imposto a restituir, neste campo também você pode indicar a conta bancária para recebimento da restituição. No campo de outras informações, temos os resumos da ficha de bens e direitos, de dívidas e ônus reais e também do imposto pago em outras modalidades. E por hoje é só. Obrigada pela audiência, pela paciência. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Na descrição do vídeo também tem o nosso Instagram, para você tirar todas as suas dúvidas. Tchau!